E olha, às 3 da tarde de ontem, horário de Brasília, enquanto o presidente do Fed falava, as bolsas americanas acentuavam as perdas. É que Jerome Powell deu a real. Vai doer. Os Estados Unidos já estão crescendo menos e as tarifas acima do previsto vão gerar inflação. E aí o mercado acordou daquele estupor, espécie de efeito Poliana, sabe aquela que faz o jogo do contente, fingindo que não via, fingindo que as negociações iam rolar? O Fed disse que está diante de muitos desafios. De um lado, a inflação ascendente, crescente, e de outro, a desaceleração econômica. Isso porque o Banco Central americano, ao contrário do Banco Central do Brasil, tem um mandato duplo. Ele tem que atingir a meta de inflação, que nos Estados Unidos é de 2% e hoje gira em torno de... a inflação está quase em 3%, e ele tem que maximizar o emprego. Significa que no momento desse, em que muitas variáveis pesam, ele vai ter que escolher um lado, ou inflação ou emprego. E por enquanto, diante desse cenário incerto, Powell disse que o Fed deve ficar como está. Ou seja, uma queda de juros ainda não é um cenário iminente. Talvez os americanos tenham que esperar mais um pouco. Foi o suficiente para azedar o humor. Outro fator que contribuiu para azedar o humor dos investidores ontem é que China e Estados Unidos ainda não sentaram para negociar e, por enquanto, essa guerra comercial só está escalando, com cada lado empunhando as suas armas. Para prejudicar a China, o governo Trump impôs uma série de restrições para exportação de chips H20 da NVIDIA, que é aquela gigante de chips americana, para a China. Esse é um setor estratégico para a indústria americana e parece que Trump não quer que a China tenha a dianteira no desenvolvimento de IA, da inteligência artificial. Isso fez com que a NVIDIA declarasse um prejuízo de 5,5 bilhões de dólares com essa medida do governo americano. A sua concorrente, também fabricante de chips, AMD, sofreu. As ações das duas empresas despencaram em torno de 7% no mercado ontem. Isso porque a NVIDIA acabou de anunciar um investimento de mais de 500 bilhões de dólares para fabricar supercomputadores em território americano, mas nem isso comoveu Donald Trump. Enquanto isso, de outro lado, a China também anunciou a sua retaliação. A Boeing, que é a maior exportadora dos Estados Unidos, proibiu as companhias aéreas chinesas, que respondem por quase 1/5 do mercado de aviação, de seguirem com as suas encomendas de aeronaves. E assim estamos, meus amigos, diante dessa turbulência, volatilidade, cada coisa um dia acontece, aliás, muitas coisas acontecem no mesmo dia. Eu separei primeiro para vocês aqui algumas das declarações mais importantes do presidente do Fed, o Jerome Powell, né, o chairman do Fed. Tarifas foram maiores do que o esperado e ainda não sabemos a extensão dos efeitos, primeira constatação. Não sabemos por quanto tempo as tarifas ficarão em vigor, ou seja, cenário absolutamente incerto. Podemos nos encontrar em um cenário desafiador em que nossas metas de duplo mandato estejam sob pressão. Desaceleração econômica e mais inflação. E o Trump, que adora causar, deixa eu pegar isso, porque programa ao vivo é assim, né, gente? Acabei de ver que o Trump publicou na sua Truth Social um tweet, ele acordou hoje assim um pouco oriçado e disse assim: Jerome Powell, do Fed, está sempre atrasado e sempre errado. O mandato dele tinha que terminar já, lembrando que o Banco Central nos Estados Unidos, como no Brasil, também é independente. Ele disse que o Banco Central Europeu, por exemplo, está muito mais agressivo, porque já cortou a taxa de juros 7 vezes nas últimas 8 reuniões e ele queria ver o Banco Central americano fazer o mesmo, ou seja, jogou no colo do Jerome Powell a culpa pela volatilidade dos mercados. A gente sabe que a culpa é do Donald Trump. Aliás, vamos ver como é que as bolsas estão funcionando hoje. As da Ásia já fecharam. Deixa eu colocar aqui, olha, fecharam no azul. Em Tóquio subiu quase 2%, Hong Kong também, a China menos 0,3%, andou de lado. As bolsas europeias estão em negociação, lembrando que daqui a pouco tem decisão do Banco Central Europeu que deve decidir o consenso, a unanimidade. Acredita que o Banco Central Europeu vá baixar os juros em 0,25 ponto percentual para 2,25% ao ano. As bolsas caem um pouquinho, mas está todo mundo nessa expectativa, principalmente para a coletiva de imprensa que a Christine Lagarde dá hoje às 9h45 horário de Brasília. Então, 9h15 é anunciada a decisão do Banco Central Europeu, 9h45 a gente vai ouvir o que a Christine Lagarde tem a dizer, porque o efeito das tarifas agora tem um consenso de que vai haver desaceleração econômica na Europa, porque o comércio mundial diminui, e também deve ter um efeito desinflacionário. O euro tem subido muito em relação ao dólar, subiu 9%
nas últimas semanas, e isso tem, como o dinheiro vale mais, né, eles conseguem comprar mais produtos importados, isso tem um efeito desinflacionário na Europa. Seguimos com a próxima tela, que são as bolsas de Wall Street, como fecharam ontem, tá? S&P, olha só, depois das declarações do Powell, o que aconteceu? 2,24% de queda, Dow Jones 1,7% e a Nasdaq 3%. E, finalmente, a Bolsa Brasileira, vamos para o índice Bovespa, ver como sempre acompanha, né? Tem essa correlação forte com os Estados Unidos, 0,72% no vermelho, e o dólar caiu um pouquinho também, fechou cotado a R$ 5,86. Os futuros hoje nos Estados Unidos, eu estava olhando aqui, gente, estão com um sinal misto, viu? Dow Jones cai bastante, cai com força, 1,27%, já o SP 500 sobe 0,41%, sobe um pouquinho, e Nasdaq também recupera das perdas com alta de 0,65%. Eu queria chamar também a reportagem do nosso Jamil Chad ontem no UOL, que deu esse furo, adiantou que a China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para acusar formalmente o governo Trump, está aí de intimidação, se a gente puder baixar um pouquinho. Ela estendeu esse convite para 193 países, não apenas os 15 países do órgão do Conselho de Segurança, mas os 193 países que quiserem estar presentes para, de alguma forma, expor o que os Estados Unidos estão fazendo com o resto do mundo, né? Colocar o mundo contra Trump. É uma atitude claramente simbólica, não tem efeito prático, mas não deixa de ser interessante ver que a China assume a vanguarda da defesa do multilateralismo, enquanto os Estados Unidos, que ergueram esse sistema baseado no livre comércio, de alguma forma vão parar no banco dos réus. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China ontem afirmou que os Estados Unidos deveriam interromper a sua prática de pressão máxima e de chantagem se quiserem sentar para negociar. Na Europa, eu dei o Banco Central Europeu, que decide daqui a pouco a taxa de juros. Outra nota importante é que a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra italiana, chega hoje a Washington, será a primeira líder europeia a ter um encontro tete-a-tete com Donald Trump, depois do anúncio das tarifas, sendo que Giorgia Meloni e Donald Trump têm em comum esse consenso ideológico, essa aproximação ideológica. Os dois são líderes políticos de direita. O Trump já disse que a Giorgia Meloni é uma mulher fantástica. Com base nisso, ela vai tentar chegar a algum acordo para a Itália, trazer isso para a União Europeia. Será até um sinal, um termômetro importante de quanto Trump está disposto a ceder, baseado em afinidades ideológicas. Tenho para mim que não é muito, mas sabe-se lá. Podemos esperar qualquer coisa de Donald Trump. E a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, fez uma declaração importante, forte ontem também, gente. Ela disse que o Ocidente, como conhecíamos, e o bloco europeu está aberto, acabou, né? É o fim do Ocidente como conhecíamos, e com base nisso o bloco europeu está aberto a novas aproximações, tanto de empresas como de países. Outra nota importante é que o Trump compareceu pessoalmente a uma reunião do ministro japonês com autoridades do comércio americanas. Então, também é um dos primeiros países, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, já tinha anunciado que o Japão teria prioridade nessas negociações comerciais. O ministro japonês estava lá, Donald Trump participou pessoalmente e depois tweetou ou escreveu o seguinte na sua rede social: é uma grande honra ter acabado de me reunir com a delegação japonesa sobre comércio, grande progresso. Então, vamos esperar realmente se sai alguma coisa disso. Por enquanto, nada de concreto. A Organização Mundial do Comércio, de outro lado, publicou um documento ontem com as suas perspectivas para o comércio em 2025 e elas não são nada alentadoras. Eu separei aqui na tela para vocês alguns valores, olha. Volume do comércio global, essas são as estimativas da OMC. Antes do tarifaço, em outubro do ano passado, a expectativa era de um crescimento de uma alta de 3%. A partir do tarifaço, uma queda de 0,2%. Naquela primeira rodada de tarifas muito mais ampla anunciada por Donald Trump, a expectativa era de uma queda ainda maior, de 1%. Agora, melhorou um pouquinho para 0,2%. O volume de comércio de serviços, porque isso a gente está falando de negociação de bens. Agora, os serviços que não foram atingidos ainda pelas tarifas, porque podem ser, a Ursula von der Leyen da Europa já disse que taxar serviços digitais dos Estados Unidos, das gigantes Meta, Google, estão sim no radar da Europa, se não chegarem a algum tipo de consenso, acordo nas negociações.
mas a estimativa ainda é de alta de 4% esses anos. As exportações da América do Norte devem sofrer uma queda brutal, quase 13%. As importações, tudo que a América do Norte, Canadá, México, Estados Unidos importam, quase 10% de queda. As exportações da Ásia caem, mas caem menos, porque a China e os outros países do Sudeste Asiático vão tentar desviar esse comércio para outros lugares do globo. E as importações para a Ásia sobem um pouco menos também. Próxima tela, por favor, vamos ver como é que fica o Brasil, como o Brasil está posicionado nisso tudo. A gente corresponde, somos uma economia fechada, né, gente? Cheia de barreiras tarifárias e não tarifárias também. Olha, 1,4% no comércio internacional de bens, temos uma participação muito pequena, talvez por isso nesse momento até ganhemos alguma coisa, não estamos tão expostos. É o 24º maior exportador mundial de mercadorias, o 27º maior importador. Lembrando que temos uma balança comercial superavitária. E última tela, que é interessante também, são importações e exportações, tá? Então, importações da Europa, que você vê em vermelho, todas as setas em vermelho, da Europa para os Estados Unidos caem, da China despencam, monstruosos 77%, e do Brasil para os Estados Unidos uma queda de 4%, é o que prevê a Organização Mundial do Comércio. Já as exportações da China em azul, tá, gente, para a América do Norte, 25%, Canadá e México, tirando os Estados Unidos, mas Canadá e México, e aqui, ó, América Latina também sobem 9%, que é aquele risco de inundação com produtos mais baratos. Eu vou chamar um intervalo rapidinho para quem nos acompanha pela TV. E quem está conosco pelo YouTube continua, porque eu quero ainda ressaltar, antes da nossa entrevista, uma matéria da Folha de São Paulo, interessante hoje, que fala sobre o setor elétrico. Olha, Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, vai levar adiante proposta de isentar a conta de luz de 60 milhões de pessoas. O que é isso? Tem um plano de reforma do setor elétrico, que já está na Casa Civil, de acordo com o ministro Alexandre Silveira. Houve até uma queda de braço, um desentendimento com o ministro Fernando Haddad, pelo visto o Haddad saiu derrotado. Porque o que o Silveira propõe aqui é o seguinte, é uma conta de luz gratuita, absolutamente gratuita, para pessoas de baixa renda que consomem até 80 kWh mês. O que é isso? A média no Brasil são 200 kWh mensais. Então, quem consome, quem está no Cade Único, pessoas com deficiência, inscritas, idosos do BPC, se consumirem até 80 kWh, podem ter uma conta absolutamente gratuita. A expectativa é que isso atinja em torno de 4,5 milhões de pessoas com as contas zeradas, mais 17 milhões diretamente beneficiados, porque esse desconto é progressivo. A medida proposta aumenta a despesa para todos os outros consumidores em 3,6 bilhões de reais. Isso significaria uma alta de 0,9% na conta de luz para todos os outros. O Silveira garante que isso não será necessário, porque será custeada, esse benefício para milhões de pessoas de baixa renda será custeado inteiramente por revisão dos subsídios já contidos no setor elétrico. A ver.